E nós temos na última estrofe algo talvez mais interessante. Porque ela diz assim: e encontramos Pan com seu pânico a nos ajudar revirado para lá. Revirado para lá, virado para o lado de lá, virado para o lado dos persas, né? A nos ajudar com seu pânico. O deus Pan é o deus protetor da natureza, mas é também deus do pesadelo e do pânico. Ele provoca o pânico nas pessoas com o seu grito. E nos campos de batalha se dizia que ele ajudava as pessoas provocando pânico nos inimigos com o seu grito, que era ouvido apenas pela alma dos inimigos, e os inimigos saíam correndo. Foi o que aconteceu com os persas na guerra. Se deu na Batalha de Maratona. E aí nós vamos encontrar também as origens do termo maratona. Filipe discorreu como se tivesse asas nos pés. Pai de Hermes, pai de Pan, era o deus da velocidade, da interpretação e dos enigmas. A ilha de Maratona ficava fora da cidade de Atenas. Filipe discorreu como se... Os persas foram vencidos numa batalha em que participaram também pessoas do povo, que nunca iam para a guerra. A guerra era uma atividade só para nobres, para aristocratas, né, da nobreza guerreira mais rica da cidade. Mas, como eles não tinham soldados suficientes, eles armaram o povo. Quer dizer, o povo se armou e foi. Então nós temos nessa batalha a participação de peixeiros, açougueiros, pescadores, camponeses, padeiros. Toda essa gente se armou com aquilo que podia. Espada de pau de vassoura, capacete de panela, pedra na mão, garfo na outra, era o que eles tinham. E a estratégia era a seguinte: essa gente toda iria na frente. E os soldados, os verdadeiros soldados da aristocracia que sabiam guerrear, iriam atrás. Por quê? Porque essa gente formaria uma espécie de muralha de carne, caindo morta e ajudando no avanço do batalhão, enquanto os verdadeiros guerreiros iam chegando cada vez mais perto dos persas e dos navios persas para poderem atacar e vencer. Além disso, a estratégia envolvia a ideia de que assim eles resistiriam por mais tempo. Era um tempo necessário para que eles conseguissem convencer com seus mensageiros enviados os aliados a cumprirem o seu verdadeiro papel de aliados. E o que aconteceu foi uma surpresa na ilha de Maratona. Foi uma surpresa, porque
aquela gente toda do povo lutando na frente, começou a vencer os persas. Os persas, na verdade, se apavoraram e saíram correndo com o ataque do povão. Os aristocratas, a alta nobreza, entre os quais estavam os maiores inimigos do regime democrático, se sentiam na necessidade de correr para dividir a glória, a honra da vitória junto com o povão. Eles não podiam ser deixados para trás nisso. Era vergonhoso. E a gente sabe que uma batalha como aquela não é qualquer coisa. Você está lutando ombro a ombro com alguém que acaba de te salvar a sua vida, e quando você olha para esse alguém é um pedreiro, é um açougueiro, é um padeiro, não é um guerreiro da aristocracia como você. Categorias sociais que normalmente se odiavam. Principalmente a nobreza, a aristocracia, não gostava nem um pouco da ideia de uma organização política em que o povo pudesse participar e opinar. Mas na Batalha de Maratona, eles lutando ombro a ombro e o povo demonstrando-se tão valoroso no campo de batalha quanto os próprios aristocratas, a coisa mudou de figura. Muitos dos próprios aristocratas se voltaram para o lado do povo, dizendo que eles eram, afinal, tão nobres de espírito quanto os próprios aristocratas que nasceram nobres. Então, nós vamos ver, graças a isso, muitos aristocratas que passam a apoiar um regime político mais popular, com maior participação popular, como a democracia, né? E a democracia que eles tiveram lá foi uma democracia direta. Uma democracia direta, em que não havia nenhum representante eleito com mais poder do que a voz direta da população em assembleia. Então a Batalha de Maratona teve um papel importante, fundamental, eu diria, na estruturação do espírito democrático, para que se pudesse consolidar a democracia direta em Atenas, que foi a primeira democracia da história da humanidade. A vitória contra os persas, em especial, foi fundamental nesse sentido. Não teria existido essa primeira experiência democrática para nós sabermos o que significa democracia se os persas tivessem vencido e destruído a cidade de Atenas. Eu sei, é verdade, o que nós temos como democracia hoje não é democracia direta em geral, e não é exatamente a mesma coisa que existia em Atenas naquela época, que aliás também não era algo perfeito. As instituições podiam ser extremamente democráticas no seu funcionamento, etc., mas nós sabemos que o espírito da população nem sempre era democrático, havia muito preconceito, por exemplo, contra mulheres, contra estrangeiros também, escravos de guerra que eram estrangeiros e outras coisas. Havia um espírito não democrático presente, também atrapalhando bastante aquela democracia, ela não era perfeita. Mas de qualquer maneira foi o primeiro experimento democrático e consideravelmente radical, se a gente pensar nesse sentido, como primeira experiência de uma coisa da qual eles não tinham conhecimento, da qual eles não tinham nenhum referencial para poderem estabelecer. Foi uma criação, não é?
Bom, existe muito mal entendido e até má vontade nos estudos sobre a democracia direta de Atenas. A primeira coisa que a gente precisa observar é a seguinte: a democracia só passou a ser considerada como democracia oficialmente a partir do momento em que ela se tornou uma democracia direta. Antes disso, aquilo não era oficialmente democracia aos olhos de um grego, tá? E aqui, nos dias de hoje, nós chamamos normalmente de democracia o que eles tinham já desde um governante chamado Solon, que era um representante eleito. Mas se tem um representante eleito, não é democracia direta. E se não é democracia direta, os gregos antigos ainda não chamavam aquilo de democracia, tá? Inclusive havia várias outras organizações políticas com representantes eleitos na Grécia. E aquilo não era democracia. Portanto, no governo de Solon, eles também não tinham oficialmente uma democracia, ainda que muitos talvez aceitassem extraoficialmente chamar aquilo já de democracia, porque havia um apoio popular muito grande, né? Uma outra coisa, costuma-se falar muito também sobre o poder de um órgão público dirigido só por nobres guerreiros aristocratas das famílias mais ricas. Um órgão público chamado Areópago. Acontece que o Areópago era apenas um órgão político de fachada. O Areópago teve muito poder antes dos governantes eleitos pelo povo e antes da democracia direta também. Quer dizer, nós tivemos uma fase de governantes eleitos pelo povo que começou com o Solon, né? Depois tivemos a democracia mesmo, que era a democracia direta, onde não havia mais governantes eleitos, onde a Assembleia, com a participação direta ali da população, é que tomava as principais decisões na cidade, não é? E antes de tudo isso, nós tivemos esse Areópago como um órgão público formado só pelos nobres guerreiros das famílias mais ricas, que tinha poder. Mas esse poder caiu com o tempo. Quando o Solon subiu ao poder, ele diminuiu o poder do Areópago. O Areópago ficou fraco. E quando surgiu a democracia direta, que foi aquele regime chamado por eles oficialmente de democracia, né? Aí o Areópago virou apenas um órgão político de fachada. Era só para existir nas aparências. Na prática aquilo não tinha peso, não tinha importância quase nenhuma. Por que eles mantiveram então aquele órgão político de fachada? Eles mantiveram aquilo para poder ficar em paz com a nobreza, porque os nobres aristocratas detestavam o regime democrático. A maioria deles detestava, né? Então essa é uma primeira coisa que a gente precisa saber, para poder avaliar direito as coisas ali, né? Inclusive, é importante a gente ter essa noção também, de que os aristocratas, que eram das famílias mais ricas, não gostavam da democracia direta de Atenas, né? E as famílias de comerciantes muito ricos nem sempre gostavam também dessa democracia direta. Outra coisa que se diz sobre a democracia direta de Atenas é que ela não era verdadeiramente democrática porque os atenienses tinham escravos. Mas isso é um pouco complicado de se dizer. Em primeiro lugar, porque os escravos eram uma coisa muito comum em toda a Grécia, na verdade em quase todo o mundo na antiguidade. E eram escravos de dois tipos. Eram escravos por dívidas. A pessoa endividada se tornava escrava, ela e toda a sua família, né? Escrava do credor, né? Ou eram escravos de guerra. E acontece que a grande diferença de Atenas no período da democracia em relação às outras cidades que existiam no mundo era que em Atenas não havia mais escravos por dívidas. Em Atenas, Solon, antes mesmo da democracia oficial, da democracia direta, antes mesmo disso, Solon proibiu a escravidão por dívidas de atenienses. E só não foi abolida a escravidão de guerra
porque os aristocratas guerreiros, que lembremos mais uma vez, não gostavam da democracia, não aceitariam de maneira nenhuma a abolição da escravidão de guerra. Por que eles não aceitariam? Porque eram eles que tinham escravos de guerra. Não eram os atenienses que tinham escravos de guerra. Eram os nobres guerreiros que tinham escravos de guerra. Eles venciam os inimigos e transformavam os soldados inimigos em escravos deles, não da cidade, tá? Escravos deles para trabalharem em terras deles, terras que eles haviam conquistado nas guerras, tá? Então esses caras, que eram os mesmos que não gostavam da democracia, não permitiam que a democracia abolisse a escravidão de escravos de guerra, tá? Se isso fosse abolido, os democratas teriam que enfrentar a ira dos aristocratas, tá? Teriam que enfrentar um inimigo interno muito poderoso e perigoso. Essa é a questão. Essa é toda a questão, tá? Além disso, havia mais uma diferença entre a escravidão em Atenas e a escravidão em outras partes do mundo naquela época. Em muitas outras partes do mundo, quase todas as partes do mundo naquela época. A outra diferença é que, além de Atenas ter apenas escravos de guerra, em Atenas os escravos tinham fortíssimas proteções contra maus tratos nas leis. Tá? Havia proteções legais, proteções jurídicas contra maus tratos aos escravos em Atenas, coisa que em geral não existia em quase nenhuma outra cidade do mundo. Outra coisa que é importante a gente observar sobre a democracia direta de Atenas é que a participação popular era muito maior do que normalmente se diz. Costuma-se dizer que nas assembleias populares que tomavam as decisões em Atenas, durante o período da democracia direta mesmo, isso quer dizer depois do governo de Clístenes, quando já não havia mais governantes eleitos exatamente. Mas não havia um tal de Péricles? Havia, só que não era ele quem decidia, não era ele quem governava. Quem governava era a Assembleia Popular. Ele apenas punha em prática as decisões da Assembleia Popular. Mas vamos lá, eu ia dizendo que a participação era muito maior do que se costuma dizer nessa Assembleia Popular e na democracia de um modo geral, tá? Costuma-se dizer que a participação era entre 8 mil e 15 mil dos 40 mil que eram considerados cidadãos em Atenas, né? Que eram os homens atenienses maiores de idade. Então costuma-se dizer que eram desses 40 mil, entre 8 mil e 15 mil que participavam, que eram só aristocratas, nobres guerreiros. Isso é falso, isso é total, completa e absolutamente falso, tá? O fato é o seguinte: havia dois tipos diferentes de assembleias em Atenas. Uma delas era semanal, e as semanas eram de 9 em 9 dias, tá? E essa assembleia semanal era para questões menos importantes. Por exemplo, vamos pintar a parede de um prédio público? De que cor nós vamos pintar a parede do prédio público? Esse tipo de discussão não tem realmente muito peso, muita importância, e é natural que a maior parte da população não se interessasse em participar. Quem participava disso era quem tinha tempo de sobra, eram os nobres guerreiros de famílias aristocratas. Quando não havia guerra, eles participavam dessas assembleias, né? Mas havia outras assembleias que eram as assembleias mensais. Nas assembleias mensais tomavam-se as decisões importantes, como por exemplo, vamos declarar guerra a uma outra cidade, como Esparta ou qualquer outra, ou não? Isso é uma decisão importante. Vamos criar um novo imposto ou vamos aumentar os impostos sobre riqueza? Eles tinham impostos sobre a riqueza, impostos muito altos, mas eles viviam aumentando esses impostos, o que é uma das razões das famílias mais ricas não gostarem muito da democracia, principalmente as de aristocratas.
Então, essas decisões mais importantes eram tomadas nas assembleias mensais. Os meses eram de 20 e poucos dias, tá? Eram mais curtos do que os nossos meses de hoje, tá? Eram de 20 e poucos dias, 22 se não me engano. E nessas assembleias mensais nós vamos ter sim uma participação de entre 35 e 40 mil habitantes, ou seja, toda a população considerada cidadã com direito de voto, tá? Então, participação massiva da população. Mas a participação da população não se limitava a essas assembleias, porque havia também, além disso, os tribunais populares, que eram a principal participação da população. Os tribunais populares aconteciam com enorme frequência. Eram, em média, de 10 a 20 julgamentos de tribunal popular por dia, todos os dias. Em cada um desses tribunais populares havia 500 jurados sorteados. A pessoa interessada entrava na fila do sorteio. Tá? Então é só nós fazermos as contas. Nós vamos ter 5 mil participando só nos tribunais por dia, todos os dias, se houvesse apenas 10 tribunais. Tá? Se houvesse apenas 10 tribunais naqueles dias. A média era entre 10 e 20 por dia, todos os dias. Além disso, outros cargos públicos eram também sorteados e qualquer um poderia participar. Eram cidadãos que se candidatavam ali e participavam de um sorteio. E essas atividades sorteadas, por um período provisório de tempo, todas eram pagas. Você era pago para atuar como membro de um tribunal na forma de jurado. Você era pago também para participar da Assembleia Popular. Então não tem essa história de que o cidadão comum não teria dinheiro e precisaria ficar trabalhando, não poderia perder tempo indo para a Assembleia Popular. Ele iria para a Assembleia Popular, sim, e receberia pagamento lá por participar. Há quem diga também que os patrões não deixariam os empregados saírem do trabalho para irem para lá. Isso também é falso. Você impedir um cidadão que trabalha para você de ir para uma Assembleia Popular poderia ser considerado como crime de alta traição à democracia, com as punições mais graves de Atenas, que incluíam, por exemplo, a expulsão da cidade por 10 anos, com proibição de dirigir a palavra a qualquer cidadão ateniense, ou então a pena de morte. Então eu garanto que não, os patrões não iam impedir os seus empregados de participarem de uma assembleia, não, tá? Então quer dizer que todas as falhas, todos os defeitos, todos os problemas da democracia direta de Atenas são desculpáveis no final das contas, e aquela democracia no fundo era perfeita? Não, de jeito nenhum. Existem problemas que não têm desculpa, né, do ponto de vista democrático. Então, por exemplo, os costumes da cidade eram extremamente machistas e havia marginalização e exclusão das mulheres. As mulheres não eram consideradas cidadãs e as mulheres constituíam pelo menos metade da população ateniense. Então, isso é um problema sério, isso é um problema grave em termos de participação na democracia, né? A democracia tinha essa falha em Atenas, uma falha séria.
As leis e os órgãos públicos podiam ser estruturados de uma maneira ultrademocrática, mas os costumes não permitiam que esses cidadãos dessem vez e voz às mulheres. Eram costumes muito machistas. Havia também a exclusão dos estrangeiros, muito preconceito em relação aos estrangeiros. E essa é a principal razão pela qual os escravos, apesar de terem muitos direitos e proteções garantidos por lei, não tinham direito de voto. Eles eram escravos de guerra, e precisamos lembrar que os escravos de guerra eram todos estrangeiros, tá? E um outro grande defeito da democracia ateniense era a exploração imperialista de outros povos gregos. Eles tiravam dinheiro de outros povos gregos, impondo impostos a eles, né, que eles tinham que pagar em troca por apoio nas guerras, quando houvesse invasões estrangeiras, como por exemplo as invasões dos persas, tá? E os atenienses, isso é o pior, sentiam a necessidade dessa exploração imperialista dos outros povos para terem dinheiro para sustentar a sua democracia. Como todas as atividades democráticas eram pagas, as atividades de participação como o jurado num tribunal popular, as atividades de participação numa assembleia popular, né, eram pagos, eles precisavam tirar esse dinheiro de algum lugar. A população participava constantemente dessas coisas e isso evidentemente diminuía a quantidade de tempo que eles poderiam dedicar ao trabalho e à produção. Portanto, havia uma baixa produtividade em termos econômicos. A renda deles vinha principalmente do trabalho de outros povos que tinham a sua renda arrancada pelos atenienses nesses impostos de guerra.